bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Opens Tecnologia. Meu nome é Dionara Conrad, eu sou CEO da Opens e hoje eu estou aqui com a Victoria, que é diretora de operações da Opens Tecnologia, e com o Douglas, que é CTO da Opens Tecnologia. É praticamente um encontro de família, né, gente? Hoje, o nosso primeiro tema que nós vamos abordar é sobre Omnichannel e como isso impacta na vida dos clientes, né? Então, a gente vai explorar um pouquinho sobre o que é sucesso para o cliente no omnicanalidade, como que o gerenciamento, como que a gestão pode atuar nessa capacidade de olhar para o seu atendimento e saber que seu cliente está tendo sucesso em cada momento. E eu acho que a coisa mais importante aqui, que todos os empresários querem saber, é como que a gente pode aumentar a lucratividade. Então, tem um termo novo aí, que depois o Douglas vai explicar um pouquinho para a gente, que vocês vão explicar um pouquinho para a gente, que é sobre Customer-Led Growth. Como que a gente faz crescimento usando a nossa base de clientes como referência, usando toda essa experiência, usando toda a experiência do atendimento para promover satisfação, clientes satisfeitos, recorrência, compra e toda essa coisa maravilhosa que é o que a gente quer na experiência com cada marca. Antes da gente começar a falar efetivamente de Omnichannel, a gente precisa entender o que é sucesso para o cliente numa jornada de atendimento. Então, a ideia aqui é que vocês possam contar um pouquinho para a gente como uma plataforma Omnichannel contribui nessa experiência, nesse sucesso para o cliente. Então, Douglas, o que é sucesso? Eu acho que o sucesso é um negócio que é muito subjetivo, né, de forma geral, porque ele depende muito da ligação entre a expectativa e o que de fato acontece, né? Então, quando a gente se relaciona com uma empresa, com algum negócio para comprar um produto ou serviço, a gente tem uma expectativa. E aí a experiência começa por esse alinhamento, né, entre a expectativa que eu tenho e de fato o que eu recebo, né, o serviço, a entrega, o relacionamento, né. E aí quando a gente vai esmiuçar isso na relação da empresa com o cliente, a gente se relaciona por canais de relacionamento, né? Seja ele um a um, né? Olhando no olho, com o vendedor na loja, com o atendente ali que está nos servindo, seja através de meios analógicos como uma ligação telefônica e até digitais como um chat, um WhatsApp e tal. Essa é a maneira que eu tenho para trocar e me relacionar com essa empresa, né? Então, imagina que a minha experiência de relacionamento com ela, através desses canais analógicos, digitais, é que determina esse alinhamento, né, de expectativa entre o que eu espero ver, o que eu espero receber e que, de fato, eu recebo, né? E existe, assim, fico pensando aqui, se falando de tantos canais, né, que o cliente se relaciona, existe diferença? Do tipo assim, o cliente que liga, ele tem uma expectativa. O cliente que usa um chat, ele tem outra expectativa. O cliente que vai na loja, termina tendo essa... Vocês conseguem trazer, assim, existe um estudo para isso? É confirmado que o cliente prefere um canal ou outro? Eu acho que é bem legal esse tópico que tá trazendo, porque a gente precisa, quando a gente fala de sucesso, de experiência, a gente precisa saber quem que o nosso cliente é, antes de qualquer coisa, né? Porque pra gente saber a expectativa dele, igual o Douglas falou, a gente precisa saber quem é ele, onde é que ele tá, em que status, quem é essa pessoa. E quando a gente fala de saber, inclusive no mundo dos negócios, é saber de verdade quem é esse meu cliente. Quantos anos ele tem, o que ele prefere, por onde ele circula, em que momentos que ele se relaciona com a minha marca, com o meu produto. Quando eu sei isso, daí eu vou saber essa pergunta, o que ele prefere em cada canal? Porque se eu tenho uma loja, por exemplo, um varejo, se ele vai na minha loja física, pode ser que ele esteja num passeio num dia com a família no domingo, pode ser que ele queria trocar porque ele está com pressa, que ele possa ir numa loja de rua. Então, tem vários contextos que a gente pode olhar para isso, né? Então, sim, tem muita diferença entre canais e geralmente os canais são divididos entre síncronos e assíncronos, né? Então, por exemplo, a voz e o chat são canais mais síncronos, em que a gente tem experiências mais de urgência, por exemplo. E um bot, por exemplo, o atendimento já é um pouco mais assíncrono, em que o cliente tem essa coisa mais de autosserviço. Mas para a gente saber o que é ideal, a gente precisa partir da premissa de que quem que é o teu cliente? Aonde ele está? Em que momentos que ele se relaciona com a tua marca, sabe? Agora tu trouxe uma coisa polêmica, Vitória. Desculpa, Douglas, mas eu queria puxar o negócio que ela falou ali dos bots, né? Que existe uma relação de amor e ódio. Existe medida para isso? Sem dúvida, porque é parte desse entendimento, né? A Vitória trouxe uma visão de quem é o cliente, né? E eu queria enriquecer essa visão com em qual momento o cliente está. Então, eu posso conhecer o meu cliente, saber o histórico de compra, saber o CPF, saber todos os dados dele, data de nascimento, tudo, sobre tudo eu sei dele.
Mas se eu errar o momento, o contexto, eu erro tudo. Porque eu posso estar numa situação de emergência, eu posso ter tentado um canal, não ter conseguido resolver, eu posso ter entrado em contato e a ligação cair, eu posso ter tido uma péssima experiência na hora que eu comprei, eu posso ter aberto o produto, ele está estragado, ele está com defeito, eu preciso trocar. Tudo isso vai determinar o contexto. E aí, inclusive a escolha do canal, né? E aí, por exemplo, qual é o canal que eu vou escolher, né? O mais síncrono, que nem a Vitória disse, eu preciso de uma resposta mais emergente, mais urgente, ou até a complexidade de eu explicar a minha necessidade, né? Ninguém gosta de ficar explicando as suas necessidades num bate-volta, sabe? Muitas vezes, né? Portanto, numa conversa de chat, por exemplo, mesmo falando com um ser humano, se você tiver que ficar muito complexo para explicar, você prefere mandar um áudio, você prefere abrir uma ligação e dizer, não, cara, deixa eu te explicar melhor e tal, para a pessoa entender. E aí é uma coisa que um canal síncrono de voz, por exemplo, ele tem uma importância grande porque ele não passa só a mensagem, ele passa emoção. Coisa que um texto não passa. Então, quando você está falando com voz, você também está exaltando a emoção e a minha situação naquele momento. Quando o cliente tem essa necessidade, o melhor é o canal de voz. Então, ele tem que abrir para isso. E aí já vai separando um pouco as realidades, a necessidade de quando usar um canal, quando usar outro, né? Perfeito. E eu acho que quando a gente fala de bot, a gente também volta para isso de quem é meu cliente. Porque se eu crio um bot pensando da porta para dentro, por exemplo, né? Então, eu olho assim, o que eu quero automatizar porque eu não quero mais fazer essas funções. Isso é uma coisa. Agora, se eu começo a olhar o que meu cliente pode fazer sozinho, que ele prefere fazer sozinho. Exatamente. Que é um valor para ele ter autoatendimento nesses pontos. Daí sim. Daí o tal do transacional e relacional, né? Eu acho que tem essa coisa, né, do cliente querer se resolver sozinho rápido e tem aquilo que eu preciso explicar. Acho que é muito comportamental isso, né? Na verdade, a gente faz assim na vida, né? Quando eu preciso mandar um WhatsApp para alguém, eu falo assim, preciso de tal coisa, é uma coisa. Agora, quando tem que explicar, eu quero... Então, esse ponto vale ressaltar, que para responder a tua pergunta inicial de qual é a medida do bot, eu diria o seguinte, o bot, para tudo que é transacional, ele serve perfeitamente e tu pode botar bot para tudo. Porque é transacional. Mas vamos esclarecer o que é transacional para ficar bem claro, né? Por exemplo, é uma coisa que eu não preciso muita explicação. Eu preciso só que você me devolva um dado. Então, por exemplo, eu preciso saber quando é que vence a minha fatura. Eu preciso uma segunda via atualizada da minha fatura. Eu preciso habilitar ou desabilitar um serviço. É o cupom de troca. Pegar um cupom de troca. Eu preciso... São coisinhas assim, né? Não sei que outras transações que a gente saber o pedido está chegando. Que dia está chegando? Se o meu pedido está atrasado, se não está, se está no prazo. Mas tem um case bem legal com isso, que é esse negócio da troca. Então, por exemplo, eu vou numa loja, meu produto veio errado, eu abro um bot, solicito a troca, boto o motivo, mando a foto do meu produto, já recebo o cupom e pronto, nem já boto no correio e não precisa falar com ninguém, não precisei fazer nada. Isso. E está resolvido o problema. Transacional, né? E aí a gente pode pegar o gancho do transacional para ver quando é relacional, e aí a gente pode até ver situações onde um bot mal feito vai exigir que o atendimento de transacional se transforme em relacional. Porque o bot não fez o que ele deveria fazer, e aí você vai ter que se relacionar. Ou outras situações do relacional situações mais complexas, que eu preciso trocar uma ideia, que eu preciso uma interação um pouco mais profunda, né, do que eu preciso fazer. Ou assuntos mais sensíveis, né? Por exemplo, às vezes discutir uma compra que é indevida, por exemplo, num cartão de crédito, é um assunto que eu quero falar com alguém, porque eu não vou querer falar sobre meus dados de cartão com um bot, por exemplo, né? Eu acho que tem dados também, eu acho que sensibilidade também tem isso. Eu acho que tem negócios, por exemplo, na área da saúde ou financeira, que o relacional vai estar presente em mais momentos, porque tem essa questão de o que é sigiloso para cada um, e eu acho que isso faz parte também da gente ter essa sensibilidade com o tipo de dado que a gente fala no bot, na inteligência artificial, né? E uma coisa que... E quando a gente passa emoção também, que eu estava falando antes, né? Perfeito. Se você botar emoção no troço para mostrar para a pessoa a importância daquilo para você, aí é um relacional. Do tipo, se o que tu precisa tá associado a isso, pode saber que o que tu precisa é falar com o ser humano. E hoje a gente vê, assim, dentro do mercado, uma série de empresas que tem muito relacionamento com o cliente. Então, assim, tem telefonia, tem chat, tem loja física. Então, acho que esse é o máximo da interação, né? Que conseguem tá presente com o cliente em muitos canais. Não só omnichannel, mas em digital, multicanalidade, enfim, uma série de outras coisas. Tem aquela empresa que ela é já 100% digital, então ela muitas vezes até atende o cliente por telefone. Vamos falar aí em empresas de software, que a maioria delas são
digital, então no máximo tem um e-commerce, no máximo tem uma área de serviços e tem aquelas empresas que são 100% digitais e que elas trabalham para o relacionamento do cliente não precisar praticamente existir, para o cliente conseguir resolver tudo na sua plataforma, né? Como é que vocês enxergam isso, né? E qual que é, assim, o cliente que mais, qual é o modelo de negócio, aí falando um pouco não só do cliente, mas do modelo de negócio, para o empresário que está ouvindo aqui a gente, qual que é o que você deveria ter, por exemplo, omnicanalidade? Qual que é o perfil, assim, que, gente, você não pode fugir disso? Porque às vezes a gente vê a pessoa querendo fugir da telefonia, alguns querendo fugir do bot, ou os querendo só 100% bot. Qual que é esse fit? Então, eu acho, isso é um ponto fundamental que, assim, ó, eu acho que as empresas não têm mais escolha de não ser omnichannel. Porque, como a gente já citou vários exemplos, qualquer negócio tem essas nuances básicas de natureza de relacionamento. Alguma coisa que o cliente precisa é mais transacional, outra coisa que ele precisa é mais relacional. O nosso comportamento social, ele está dividido entre muitas coisas digitais e muitas coisas físicas, presenciais. Então, você está sempre nessa navegação, você está em redes sociais, você está em mensagens, em WhatsApp, você está em e-mail, em telefone. Então, você não tem escolha. Então, antigamente era assim, a empresa que é omnichannel, ela está na frente. Não, agora não tem, você tem que ter. E aí, qual que passa a ser o diferencial? O bom uso que você faz disso. Porque não adianta você ter todos os canais e eles estarem desintegrados. O cliente começar um atendimento por um lado, daí ele troca de canal, e aí ele começa tudo de novo. E antigamente isso se via muito na ideia do transferência, né? Ah, fui atendido por alguém, eu não quero ser transferido, né? Hoje eu me autotransfiro trocando de canal. Sim. Eu acho que uma das coisas que o mercado ficou muito poluído com os bancos, as operadoras de telefonia, que de certa forma massificaram esses atendimentos e prejudicaram muito o bom uso até das canais de comunicação, né? Total, eu acho que quando a gente fala também dessa sensibilidade e de tipo de negócio, a gente pode pensar também na complexidade e no impacto que aquele negócio tem para a pessoa que tu atende. Por exemplo, uma coisa é ter um negócio que eu sou responsável pela central de atendimento de uma empresa, então eu sou responsável por toda a comunicação que ela tem com o cliente. Então, o meu atendimento, quando as coisas são críticas ou relacionais, ele precisa ser muito ágil, ele precisa ser muito humano, ele precisa ter muita emoção, a gente precisa passar isso, porque o impacto que a gente tem no nosso cliente é enorme. Agora, quando a gente tem negócios que têm baixa complexidade, ou, por exemplo, vamos dar um exemplo de eu vendo algum tipo de casaco, por exemplo. Vão ter momentos que isso vai ser crítico? Vão ter momentos que sim, porque, por exemplo, eu comprei para minha festa de casamento esse casaco e não chegou a tempo. Então, vai ter momentos que vão ser críticos. Mas a maioria das vezes não tem isso. Então, eu posso me dar ao luxo de automatizar mais coisas, por exemplo. Então, acho que é legal a gente pensar nisso. Como é que é o impacto de não estar disponível rápido pro meu cliente? Perfeito. O quanto que eu prejudico a vida desse meu cliente quando eu não estou disponível em mais de um canal ou em mais de relacional. Então, acho que é legal ter essa sensibilidade e pensar. Ficando na importância do omnichannel para as empresas, aí eu queria trazer também essa coisa de existe uma diferença entre eu ter canais de relacionamento e eu ter canais de atendimento. Perfeito. Isso também precisa ficar bem claro. Total. Porque senão a gente faz uma grande confusão, né? Eu gosto de dar o exemplo do tipo, não é porque você está numa feira expondo o teu produto que ali você vai resolver problemas dos clientes. Porque ali você não tem a estrutura necessária para resolver o problema. Então, o cliente pode chegar na feira chateado, querendo que você resolva o problema dele lá. Mas ali não está a equipe de suporte, não está a equipe que vai resolver. Então, o máximo que tu vai conseguir fazer fora do contexto é capturar a necessidade dele para tratar depois no canal adequado, da forma adequada. Então, a feira não é o canal de atendimento para resolver o problema do cliente. Isso se aplica também para redes sociais, para você. Então, você não deve resolver o problema do cliente nos comentários da rede social. Isso é uma coisa que ali na rede social você está para expor. É um canal de relacionamento e não de atendimento. Tu relaciona com os teus clientes por esses canais. Então, a omnicanalidade tem que tomar sempre muito esse cuidado, porque as empresas tendem a dizer assim, agora eu estou em todos os canais. Daí isso significa que eu posso atender meus clientes em todos os canais? Não. Você está presente nos lugares, mas você atende clientes em canais especiais para a resolução de tipos de problemas específicos, né? Perfeito. Bom, agora eu quero trazer um outro tópico
também muito importante, que a gente falou um pouquinho da omnicanalidade, agora eu quero explorar um pouquinho da porta para dentro. O gestor de atendimento, as pessoas que têm que orquestrar toda essa capacidade de atender, para não dizer confusão, a capacidade de atender, né, esses clientes em todos. Tem que configurar os bots, tem que configurar, separar os atendimentos do que é transacional do que é relacional, separar o que as pessoas têm que dizer quando um cliente precisa falar com uma pessoa humana. Então, qual é o papel do gestor na promoção dessa qualidade, dessa capacidade de atender os clientes? Eu costumo dizer que o gestor de atendimento, ele é um maestro, assim, né? Ele tem que ser um cara que tá olhando para as coisas de uma forma, um passo atrás. E, ao mesmo tempo, com a sensibilidade como quem tá na trincheira. Por que isso, assim, né? Porque quando a gente tá falando de atendimento, a gente precisa olhar para as coisas de um passo para trás pra gente conseguir olhar esse todo. E o todo é quem é meu cliente, por onde ele entra, por que ele entra em cada canal, como meu time tá se sentindo nisso, quais são os recursos que eu tenho para olhar para isso. Então, ele precisa estar sempre muito atento a todas essas etapas, essas jornadas, essa sensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, só que se ele tá muito para trás, ele não tá sentindo o que o cliente dele tá sentindo. E se ele perde essa sensibilidade disso, ele também perde o senso de priorização. Porque se um gestor de atendimento não sabe como é comprar na empresa dele, como é pedir suporte para a empresa dele, ele não vai saber gerar a equipe dele. Então, eu diria que tem duas coisas que são mais importantes para um gestor de atendimento, que é ser esse maestro que está atento à jornada e sabe agir de forma específica e medir os dados em algumas etapas, e ao mesmo tempo é o cara que precisa conhecer mais de como é a experiência se relacionando com a empresa dele. Você está falando que ele é orientado para percepção, processo e dados. Exatamente. E quais são o papel dos dados? Qual é o papel das plataformas, das ferramentas, da tecnologia? Que tipo de informação ele pode ter olhando para uma plataforma de atendimento? Pensa que quando a gente tinha poucos canais, que nem telefone, por exemplo, né? Ficava fácil de o cara criar métricas, né? Porque são as métricas associadas a um tipo de canal. Então, o tempo de espera, o tempo de atendimento, você vai trazendo métricas associadas a esse canal. E aí, quando você amplia a quantidade de canais, você também amplia a quantidade de métricas e a complexidade de análise dessas métricas, porque você tem que avaliar várias coisas, né? Você vai ter a transição do cliente por dentro dos fluxos de atendimento que você faz. Tem clientes que abandonam a jornada de atendimento na metade do fluxo, tem clientes que vão até o final do fluxo, tem clientes que vão para o atendimento humano e não são atendidos no humano, tem clientes que são atendidos no humano e você precisa avaliar como é que foi essa qualidade desse atendimento humano. Então, o gestor de atendimento, depois da omnicanalidade, eu diria até que o skill dele, e obviamente os conhecimentos deles, mudou completamente, porque ele tem que... além de ter isso que a Vitória falou, de conhecer a experiência que ele produz para os clientes dele, ele tem que conhecer de múltiplos canais, ele tem que entender como é que esses canais funcionam, como é que ele orquestra esses canais, e qual o indicador importante em cada canal. Isso. E aí, quando ele vai gerenciar e criar isso tudo, ele tem que dar manutenção e cuidar disso. Aí a plataforma é fundamental. Porque é impossível tu conseguir, é humanamente impossível tu ter 3, 4, 5 canais, e tem um ponto que vale trazer que não é só os canais, são os pontos de contato. Porque pensa assim, eu tenho um bot no site, mas eu tenho 3 portais, eu tenho 50 páginas, cada página de um produto, de um serviço diferente, cada ponto, eu tenho cartão de visita, eu tenho assinatura de e-mail, landing page, eu tenho muitos pontos de contato para gerenciar. E tudo isso geram fluxos, podem gerar fluxos diferentes, as jornadas de atendimento e relacionamento diferentes em cada um desses. E daí se tu não tem uma plataforma para te ajudar a orquestrar pontos de contato, canais, indicadores associados a cada ponto de contato, e até problemas que você trata, porque muitas vezes o cliente vai entrar por um canal, por um ponto de contato, como eu estava falando antes, né? Ele entra por um canal querendo um tipo de serviço e aquele não é o canal correto para tratar aquele serviço. E ele precisa identificar, só tem clientes entrando por um canal
para solicitar um serviço que eu não ofereço naquele canal. É por isso que você está falando antes que o gestor conhecer a experiência que ele produz é a coisa mais importante. Porque se ele não sabe nem o que ele tem que medir, ele vai criar dados que estão mascarados. Que ele fala assim, Você pudesse dizer para um gestor de atendimento assim, ó, que está começando agora, quais são as métricas que ele deveria começar a medir imediatamente? Eu estou implantando hoje, vamos imaginar assim, ó, estou implantando hoje a omnicanalidade no meu negócio, tá? Perfeito. Botei lá, eu já tenho voz, porque hoje voz não se faz só com telefonia, né? Hoje tem Exato. outras formas de fazer voz. Você tem chat, você tem WhatsApp, você tem e-mail. Como é que você diria assim, ó, para você começar a tua operação, você tem que olhar para esses números aqui. Que indicadores você daria para ele? Primeira coisa, satisfação. Então, CSAT, NPS, porque sem satisfação, tu não sabe que tu tá agradando. Aplicado em cada canal diferente. E, inclusive, às vezes, em mais de uma etapa de um canal. Então, por exemplo, eu tenho um fluxo de autoatendimento, eu tenho que avaliar se aquele fluxo está funcionando. Então, como é que eu vou avaliar isso? Eu preciso ter um dado de satisfação ali, para mim saber se aquele fluxo está funcionando ou não. Como é que eu pergunto pro meu cliente? Então, esse é o primeiro passo, porque é a partir disso que a gente vai olhando pro resto. E as outras coisas, para mim, é volume. Então, saber quanto que entra em cada canal, quanto que passa por cada fluxo, quanto que entra para cada coisa. E depois a gente vai avaliando o tempo de espera, a gente vai olhando outros indicadores. Mas eu acho que esses dois, eles são um começo para te saber aonde que são os meus principais fluxos, o que tá melhor em cada fluxo, o que tá melhor em cada ponto de contato. E daí, a partir disso, a gente vai entendendo e vai indo mais pro micro para saber onde ajusta, o que é ideal para cada canal e para cada assunto. Perfeito, concordo plenamente. Também acho que esse seria o raciocínio, né? Começar por aquilo que é mais importante, que é a satisfação do cliente. Começa por ela e daí dela tu vai dando zoom, né? Para entender o que está acontecendo. Porque se começar a aparecer muita insatisfação, tu vai tentar associar essa insatisfação com um tipo de tema, com um tipo de canal, com um ponto de contato, e aí tu vai dando zoom em cada isso, até chegar na própria performance do próprio operador de quem está atendendo. Eventualmente, o cliente está insatisfeito porque foi mal atendido. Daí você já resolveu na raiz, Exato. né? Eu imagino que quando você cria, por exemplo, um CSAT, você vai ter lá, né? Vou imaginar que o teu CSAT deu 70%. Você tem 30% dos teus clientes que não ficaram satisfeitos. Daí eu imagino que aí você precisa ter outros indicadores. Ele não ficou satisfeito por quê? Exato. Exato. Porque ele não foi... Qual foi os o problema motivos? dele não foi resolvido. Exato. Porque ele ficou muito tempo esperando. Exato. Porque ele foi... E ainda tem os que não tiveram oportunidade de passar pelo CSAT. Isso. Que morreram antes. Eu Falar, consigo... Isso não é importante eu saber? Exato. Sim. Não, é por isso que eu digo que a gente tem que ter, inclusive, satisfação no autoatendimento. Mesmo que eu não fale com o humano, eu preciso saber o que ele achou daquela experiência que ele teve. E os Mesmo clientes assim, respondem esse negócio de CSAT? pior que respondem. E, inclusive, cada canal é diferente, né? Então, é importante olhar para isso Tem também. um número assim, Vitória? Geralmente- Tua experiência? Sim, geralmente os clientes respondem de 25% a 35% em canais de chat, em canais de voz é um pouco menos, de 15% a 20% mais ou menos, assim, por aí. E acho que depende muito da cultura que a empresa implementa, sabe? Total. Porque se o cliente responde uma vez, mas se ele não for ouvido de verdade, se aquela resposta dele não servir para nada, ele não responde mais. Exato. A gente tem... Então, a cultura de tratamento das respostas é fundamental. Então, isso é uma coisa que as empresas precisam olhar com muita atenção, né? Quando um cliente colocar algum comentário, seja positivo ou negativo, você conseguir dar uma resposta para dizer, obrigado, a tua resposta já foi avaliada, se tiver algum encaminhamento, fazer o encaminhamento, que é o que a gente chama de fechamento de looping, né? Então, você conseguir dar uma resposta para esse E cliente. é possível fazer isso num volume gigante? A gente tem um 3, cliente... 4 mil atendimentos? A gente tem um cliente que tem 4 mil atendimentos só de voz diários, fora chat, fora outros canais. E eles têm 50% de taxa de resposta na voz, que é uma coisa muito difícil de fazer, porque a cultura de olhar para atendimento, para satisfação, ela é de ponta a ponta. Na reunião de conselho, eles estão olhando qual que é a satisfação do meu cliente ali. E o atendente é remunerado, olhado e cobrado pela satisfação antes só do volume. Então, isso faz com que eles incentivem o cliente a responder, a falar, e fecham um looping e voltam e corrigem os processos. Então, faz que a taxa de resposta deles seja muito grande e consigam olhar para isso. Eu queria trazer mais um indicador importante, que é esse indicador de clientes que eu perdi. Certo.
Porque esse que a gente está falando, o cliente está ali, né? De alguma maneira ele está respondendo, eu mandei para entender. Mas tem muitos clientes que eu perdi no fluxo, perdi no processo, seja porque ele desistiu antes de chegar no humano, seja porque ele travou num bot, porque travou num processo. Então, a gente chama isso de abandono, né, no atendimento. Então, essa taxa de abandono é fundamental e você avaliar ela por jornada, por fluxo, por bot, por grupo de atendimento. Então, essa taxa de abandono é fundamental que você tenha em mãos. E, obviamente, a taxa de abandono dentro de uma determinada etapa do fluxo, ela é mais grave ou menos grave. Sim, ou seja, o cara estava com um problema, desistiu de tentar resolver então, e só ficou bravo. Ou não. Ou foi para outro canal. Foi para outro canal. Também Foi reclame aqui. E aí, quando você não tem daí volta para a necessidade da plataforma de Omnichannel. Quando você não tem os canais integrados, você não consegue ver que o cara abandonou lá no canal de chat, mas depois ele ligou e foi atendido. Perfeito. E daí você fez esse cruzamento. Mas o ponto até que eu queria alertar é justamente esse caso de o cara abandonar e você não saber, porque cada empresa sabe que determinado grupo, determinado fluxo tem uma importância, uma gravidade. Então, uma pessoa abandonar uma espera, por exemplo, num canal que é de urgência, pode ficar uma tragédia. Entendeu? Nós temos clientes seguradoras, por exemplo. O cara tá empenhado, tá com o carro, tá com um problema. Sim. Ligou, e aí demorou 1 minuto, 2 para ser atendido, e aquilo é suficiente para ele desistir. Isso pode ser grave. Vida, né? Entendeu? Muitas vezes. Então, aí cada empresa sabe a sua urgência, né? Às vezes num carrinho de compra, o cara tá com um carrinho de compra aberto e ligou pro comercial. E também tem uma importância diferente, né? Exatamente. Não é suporte à vida, mas suporte ao final financeiro do negócio. É verdade. Às vezes a gente tá falando muito de suporte, de pós-venda, mas também essa urgência, essa importância também vem para gerar mais receita, né? Exatamente. Bom, acho que agora nós vamos abrir. Nós falamos até agora de processo, falamos de ferramenta, e a gente vai abrir agora para a gente falar um pouco das estratégias que seriam usadas nas equipes. Né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de equipes para impulsionar essa estratégia de atendimento omnicanal ou omnichannel, e que impulsione o sucesso do cliente. Por onde a gente precisa começar? Porque, vamos lá, né, gente? A gente vem de um histórico onde os call centers, eles eram considerados moedores de carne, né? Onde as pessoas nada mais eram do que robôs, muitas vezes, que isso sim é substituído por bots, porque as respostas eram muito prontas. A gente está falando hoje com essa estratégia de que quando a pessoa tem um contato humano, nós estamos abrindo para uma conversação, muitas vezes não muito óbvia, né? Então, assim, o que vocês trazem de experiência em relação a isso? Os cases de sucesso das equipes, o que acontece? Como é que essas equipes estão tratadas? Quando você vê assim, nossa, essa equipe tem uma gestão que faz com que isso seja o centro, seja a coisa mais importante para ela. Eu acho que a primeira coisa é o empresário, o dono da empresa, se preocupar com o cliente e com a equipe. Porque se isso não for... É o clichê de tudo, mas se a gente não existe uma equipe de saque que vai começar a puxar uma bola sozinha e falar, não, agora eu vou mudar, e é isso, ela pode chegar até algum lugar. Mas isso precisa ser cultural. E quando eu falo cultural, a gente precisa ter esse interesse genuíno pelo outro. Em todos os cases que a gente tem de sucesso, isso começou de cima para baixo. Não tem outro jeito. É olhar, é começar pensando assim, tá, eu me importo com as pessoas, e eu me importo com as pessoas, o meu cliente e com a minha equipe. Então, de forma bem prática, que eu vi de sucesso, são isso de como eu sou de cima para baixo, e que os principais pilares dessa mudança era capacitação o tempo inteiro. E capacitação não só de ferramenta e tecnologia para automatizar algumas coisas, mas também de soft skills e de hard skills, falando de, cara, como é que essa pessoa se relaciona, como é que ela lida com uma crise, como é que ela gerencia a emoção dela naquele momento, que emoções eu quero provocar para isso. Então, as equipes mais bem-sucedidas, elas eram muito bem treinadas e capacitadas. As empresas que têm o melhor atendimento que a gente conhece, as equipes de atendimento, e atendimento eu falo aqui, qualquer pessoa que fala com o cliente, não é o cara nível 1, júnior, que tá falando com o cliente, é o cara mais top da empresa que tá falando com o cliente. É aquela pessoa que tem estrutura emocional, que conhece as
processos e sabe lidar com as emoções e é super capacitado para lidar com isso. Porque lidar com pessoas do atendimento, ela é uma coisa que exige um nível de improvisação, exige tu sentir o lugar do outro, exige tu conhecer muito bem para saber como jogar esse jogo, como encantar. Então, precisa ter alguém que sabe o que está fazendo e que é bem remunerado e bem valorizado para fazer isso, sabe? Eu acho que esse ponto é fundamental. Concordo contigo, Vitória, que o perfil de quem atende cliente mudou, né, nos últimos anos. Exato. E vai mudar ainda mais, né? Porque ele tinha essa característica de ser o meu primeiro emprego. Quando tu fala de call center, por exemplo, né? A pessoa, o primeiro emprego, é a primeira experiência de trabalho dela. E aí então ela está tendo aquela experiência ali. O que isso acaba ocasionando é o cliente com uma alta necessidade, com uma sensibilidade grande, uma questão emocional envolvida, às vezes, no atendimento que ele precisa, e uma pessoa que está ainda muito júnior, muito no início da sua carreira, não tem toda a capacidade de lidar com aquilo ali. E aí isso agora mudou, obviamente, porque quando os bots resolvem grande parte das coisas, e quando chega no humano, você está falando de algum humano que tem capacidade de resolver. Quando chega no humano, o que esse humano precisa ter de informação para atender esse cliente? Isso, então, além de ter essa questão emocional, tu imagina o cara tá trocando de canal, né? Então, se o humano não tem a informação de que o cara estava num outro canal, ou se o humano não tiver o contexto da situação, ele já começa o atendimento errado. Perfeito. Porque ele começa já pedindo pro cara um monte de coisa que o cara já falou para outro, já trouxe para outro. Isso ele já começa já tendo que lidar com a emoção do cara que vai chegar alto e dizer, pô, já contei isso, eu já falei, é a terceira vez que eu ligo hoje. E tudo. Então, se ele não tiver essa informação de contexto, mesmo ele tendo capacidade, expertise para lidar com a situação, ele vai começar cometendo pequenos erros básicos que vão dificultar ele na condução, né? Então, informação de contexto do cliente é fundamental. E aí, a informação de contexto não é do agora, né? Isso é importante frisar, porque tu precisa ter o contexto não só deste momento, mas um pouquinho de histórico, porque eventualmente o cliente demora 48 horas, 24 horas para retornar um contato, por exemplo, de uma coisa que ele já está querendo tratar. E se tu não tem esse histórico de um pouquinho mais tempo ali desse cliente, você também já comete esse erro, né? Então... E de contexto de forma geral também, né? Esse cliente tá com a gente tá falando bastante exemplo de compra online, e é isso também, né? Se esse cliente tá com se o pedido dele tá em atraso, se o pedido dele não tá, se ele já fez uma recompra, se é a segunda compra que ele faz, se é a primeira, porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue usar essa expertise do atendente para surpreender e lidar com a situação de outra maneira, né? De se aproximar, de criar essa empatia, porque esse vai ser o diferencial, né? Esse cockpit da pilotagem ali do atendente é um diferencial, então. Onde traz contexto, onde traz a satisfação, onde traz ali o que está acontecendo na operação dele naquele momento, na perspectiva dele, na perspectiva do time. E tem outro elemento nesse cockpit que tu fala, que é assim, ó, essa pessoa que está no atendimento tem um quê de autorresponsabilização. Ele tem que se sentir corresponsável com a experiência que o cliente está tendo como um todo. E hoje, na omnicanalidade, o cliente está transitando entre vários canais. Eventualmente, não sou eu que vou atender no telefone, só vou atender só no chat. Então, eu estou atendendo um cliente que pode ter transitado entre outros canais. E aí, isso significa que eu não atendo sozinho, eu tenho vários parceiros junto comigo, vários colegas que fazem isso junto. Então, eu preciso, quando eu for atender, entender como é que está o meu grupo de atendimento, preciso saber, os meus colegas estão disponíveis? Qual é o tal volume de fila? Como é que está o tempo de espera médio do meu grupo de atendimento para que eu faça para os meus clientes? Tudo isso vai me dando contextos não só daquele cliente, mas o contexto da minha organização como um todo. Nós somos seres coletivos, né? A gente gosta de saber como é que as coisas estão andando, né? Isso, e tu tem que se sentir parte, né? Tu tem que ver o teu indicador, que é o que acontece, tu tem que ver o teu indicador comparado com o do teu grupo, para você saber se você está acima da média, abaixo da média, se você pode parar para ir no banheiro agora, se não pode, se tem hora no café. Comparação é uma coisa que move o ser humano, né? Exato. Os placares antigamente foram criados nos jogos para poder motivar, né, as pessoas a saberem eu acho que tem que correr. Exato, e eu acho que outra coisa que também me lembrou na tua fala é autonomia.
o atendente, quem tá na ponta, precisa ter autonomia, ele precisa saber poder agir, ele precisa poder tomar uma decisão rápida que vai mudar o jogo desse encantamento. Então, tem situações que ele precisa poder dar um desconto, ele precisa poder adiantar um processo, ele precisa poder falar com alguém, ele precisa poder ter autonomia. Porque se ele não tem, ele vai fazer acolhimento, vai tratar, mas ele não vai poder surpreender, ele vai ter dificuldade disso. Eu acho que qualquer um, só a gente se colocar no lugar quem tá ali na ponta, né? Pra gente se sentir motivado, a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa saber que as pessoas acreditam na gente. A gente precisa sentir que a gente tem autonomia, a gente precisa saber pra onde a gente tá indo. Então, se a gente tem isso como base, não tem como não fazer um bom trabalho, se a gente se preocupa, né? E aí essa autonomia, para pegar esse gancho, assim, ela vem de informação, a gente falou de informação de contexto que ele precisa ter, né? Mas tem muitas coisas que são, para as empresas, eu entendo que são difíceis, né? E aí o papel das plataformas de omnichannel de atendimento também é isso, né? É um papel que a Opens faz, que é a informação que o operador precisa, o atendente precisa sobre aquele cliente está em outro sistema que eu não tenho alçada e não tenho acesso, por exemplo, né? Normalmente ele não tem acesso, porque é um sistema financeiro, é um sistema de logística, é um sistema de helpdesk que não está na mão dele, troca de senha de cartão, um monte de informações que são de outros sistemas. E contexto, dá para ele poder essa autonomia, significa também trazer informações de outros sistemas para esse cockpit dele, para que ele, mesmo sem ele ter acesso lá, a informação daquele sistema que ele precisa ter acesso, ele terá. Ele só precisa saber que a fatura venceu. Então tá bom. Eu não posso deixar de... A gente já está caminhando aqui para o final, tá, gente? Só para vocês né, já começarem a pensar nas despedidas. Mas eu não posso encerrar sem a gente falar de um tema que sempre vem para a mesa na hora que a gente fala de experiência do cliente. Experiência do cliente no fim do dia é custo ou é receita? Essa é uma... Pelo $1 milhão, né? Eu até disse, para mim é óbvia, né? Tipo, a resposta é óbvia que ele é receita. A dificuldade que as empresas... como? Exatamente. A dificuldade é como. Porque eu vou trazer alguns dados que são fundamentais para o empreendedor ficar tranquilo. Porque eu sei que às vezes o empreendedor quer fazer alguns investimentos e no coração dele fica uma apreensão. Será que vale? Será que não é muito caro investir na experiência do cliente? Será que vai ter retorno? Será que não vai? Só um adendo, experiência não é mandar donuts e cartãozinho de feliz aniversário pro cliente, né? É proporcionar uma experiência adequada na jornada dele, né? É aquilo que a gente falou no começo, é importante olhar para isso, né? A pergunta simples, né? A experiência significa, quando tu perguntar para um cliente se ele recomenda a tua empresa pro coleguinha, pro amigo, ele dizer sim, sem medo. Isso significa que tu proporcionou uma boa experiência. Simples assim, um indicador muito objetivo e claro. E aí, o que esse indicador mostra? Empresas que cuidam disso, que conseguem ter essa nota alta de recomendação, e aqui não é alta, né? De 0 a 100, essa nota, tem um estudo da McKinsey nos Estados Unidos que mostra que empresas que sustentam essa nota de recomendação, a gente chama de NPS, né? Acima de 45, por 3 anos consecutivos, elas crescem o dobro do que os seus pares que têm a menos de 45. Então é simples assim. É lucro. Vai virar receita. A taxa de cross-sell que você consegue fazer em clientes numa recompra, para quem tem esse NPS acima de 45, é até 25% maior do que os seus pares. Você consegue reduzir o teu custo de aquisição em até 30%. Então, se você gasta R$10 para conquistar um novo cliente, significa que tendo um bom atendimento, por exemplo, uma boa experiência, você vai gastar 7. E eu acho que é importante até trazer de que esse dado não é só importante quando a gente fala de quem tem negócio SaaS ou que tem relacionamento recorrente. Porque quando a gente fala de crescimento de receita, é de receita geral, inclusive de novos clientes. Porque cliente feliz recomenda para outro, faz avaliação positiva no Google, fala pro colega, posta foto da marca e recompra. Então, a gente é uma jornada inteira de aumento de receita, né? Fora que, se eu proporcionar uma boa experiência, eu tenho menos problemas, eu consigo ser mais eficiente. Então, a gente vai criando uma jornada
jornada muito mais saudável para a empresa de ponta a ponta, né? E tu pensa assim, ó, a gente, é uma pergunta até fácil de responder, porque a gente como consumidor, né, qualquer um de nós como consumidor, antes de tomar decisões de compra, você avalia, né, de alguma maneira você quer saber o que os outros clientes dessa empresa pensam, o que ela tem de histórico, então você procura essa informação para tomar essa decisão, né, e aí, isso é engraçado que a gente entra nas plataformas de review, tipo as Store e a Google Meu Negócio, essas coisas todas, a gente vê o comentário dos clientes, claramente a gente quando faz um review, a gente não está fazendo review para a empresa, isso é um dado importante, né? A gente está fazendo um review para os outros consumidores que vão comprar. Então a empresa acaba tendo essa noção de que ela fez um review para mim. Não é para você, é sobre você. O consumidor está fazendo um review sobre você, para que outros consumidores vejam, e é o que vai acabar acontecendo. Isso é um indicador muito claro de que se tu tiver boa reputação, se tu tiver bom atendimento, os clientes falarem bem de você, você vai atrair novos clientes, vai reduzir o custo de aquisição de cliente. E o brasileiro tem um amor pelas marcas, né? Então, tem um estudo muito legal que compara a forma de consumo de brasileiros com australianos. E os australianos, eles são mais preocupados com utilidade. Então, isso do que... Então, se esse produto é bom ou ruim, se ele serve ou não serve, se ele é prático ou não é, se a entrega foi rápida ou não. O brasileiro é muito mais profundo do que isso. É se além do produto ser bom ou ruim, se aquela marca me inspira, se o posicionamento dela se os outros consumidores também são apaixonados por ela. Então, a marcas brasileiras tem um desafio ainda maior de... Não é só além de fazer tudo certinho, ainda tem que apaixonar. Ainda tem que apaixonar. Ainda como tu se posiciona, ainda como tu responde. Porque ele vai se identificar com a forma que a marca se posiciona nas redes sociais. Sim. Como é que ela responde esse comentário no Google, com coração, com não é. A gente quer se conectar, né? Exatamente. Muito bom, gente. Então, assim, se a gente fosse recapitular agora tudo que a gente falou até aqui. Sim, todo mundo tem que ter plataforma omnichannel, cada vez mais os negócios precisam atender sobre isso. Não tem mais escolha. Não temos mais escolha. Temos que estar onde os clientes querem que nós estejamos. É isso. Segundo ponto, nós precisamos olhar para esses indicadores para poder gerar uma eficiência que não comprometa a qualidade. Então, sim, bots são aceitos, inteligência artificial é aceita, mas a gente precisa monitorar isso através da satisfação do cliente. Outra coisa, o pilar de satisfação precisa vir da diretoria. A experiência do cliente precisa estar no centro, precisa ser uma diretriz da organização. E isso é inspiracional para todos os funcionários, autonomia na ponta para ele saber tomar decisão. E no fim, sim, gente, vale a pena investir em experiência do cliente, porque vai trazer receita, os clientes vão comprar mais, os clientes vão ficar mais na casa. É isso? Então, tudo que é bom, um dia se termina. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Obrigada, Douglas. Obrigada, Vitória, por ter compartilhado tanta experiência com a gente. E nos próximos dias a gente vai contar para vocês o que vem de novo por aí. Obrigada, gente. Até a próxima.